Senhor Jesus, Senhor, esse é o sentimento que nós queremos diante do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, limpar o nosso coração. Prepara o nosso coração nessa manhã, Senhor, para receber a Tua palavra. Senhor, o Senhor conhece a necessidade da Tua igreja. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Senhor, nessa manhã nós não queremos ocultar nada de Ti, Senhor. Nessa manhã nós não queremos nos esconder do Senhor. Nessa manhã nós queremos, Senhor, nos apresentar diante do Teu trono. Senhor, clamando ao Senhor pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Sabendo que o Senhor é misericordioso, bondoso, amoroso, Deus compassivo, galardoador, perdoador. Senhor Jesus, então nessa manhã, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, não somente entre na esfera da nossa mente, no intelecto do conhecimento, mas que a Tua palavra, Senhor, ela prossiga a obra, Senhor, pela qual ela tem sido enviada. Ela prossiga, Senhor, a obra de salvação, a obra de libertação, a obra de cura no nosso interior, Senhor. Nós precisamos ser curados. Cura-nos, Senhor, de toda raiz de amargura. Cura-nos, Senhor Jesus, de todo ressentimento, Senhor. Se nessa manhã, Senhor, ó Senhor, haver, Senhor, entre nós, no nosso meio, algum irmão, alguma irmã, Senhor, que tenha, Senhor Jesus, ainda, Senhor, algum ressentimento, que tenha alguma mágoa. Se nessa manhã, Senhor, nós precisamos pedir perdão, se nessa manhã nós precisamos perdoar, nos ajuda, Senhor. Senhor, porque nós mesmos nós não conseguimos. Senhor, mas o Teu amor foi derramado em nosso coração. Oh, obrigado, Senhor, pelo Teu amor derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado, Senhor. Senhor, nós cremos que nós temos o amor do Senhor e esse amor cobre multidões de pecados. Oh, Senhor, nos ensina a amar, Senhor, nos ensina a perdoar, nos ensina a pedir perdão. E que essa palavra seja uma palavra prática para nós, Senhor. O Senhor está voltando. E no dia que nos apresentarmos diante do Teu trono, no dia que nos apresentarmos diante do Teu tribunal, não haja nenhuma pendência entre nós. Mas que estejamos limpos, que estejamos, Senhor, lavados e purificados pelo Teu precioso sangue, pois é esse sangue que pode nos perdoar. Fala conosco nessa manhã. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, irmão, Jesus é o Senhor, graças a Deus por essa manhã maravilhosa, essa manhã de festa, né? E nessa manhã, como já foi anunciado, nós iremos compartilhar, irmãos, uma palavra bem prática e uma palavra muito séria com a igreja. Essa semana, quem tem a prática de desfrutar do alimento diário, que nessa semana foi a mensagem 20, falada domingo passado pelo Pedro, sabe muito bem, irmãos, que a palavra tocou em algo fundamental para o nosso avanço espiritual, que é o perdão. Talvez nessa manhã você está aqui e você fala, irmão, graças a Deus eu não tenho pendência, meu coração está limpo, meu coração, eu não tenho memórias, eu não tenho lembranças de que eu tenho ofendido alguém, que eu tenho que perdoar alguém, eu preciso pedir perdão a alguém. Se esse é o seu caso, irmãos, não feche também os ouvidos para a palavra, porque talvez pelo seu intermédio outras pessoas possam ser alcançadas e salvas. Talvez por seu intermédio essa palavra também possa alcançar as demais pessoas que precisam ser salvas. Então, irmãos, quando fala-se questão de perdão, é algo muito sério diante de Deus. O Senhor ele não trata de forma leviana a questão do perdão. Quando se trata a questão de perdão, irmãos, Deus ele é muito claro na sua palavra a respeito disso. E nós temos entrado agora, a partir de amanhã, nós iremos entrar na nova série do Alimento Diário, que vem nos falando dentro da Epístola aos Colossenses. Nós temos ouvido muitas palavras a respeito de que hoje Deus ele tem confeccionado um tecido de amor. Deus ele tem pegado a urdidura, não é isso? Vertical. Aquele tecido que vem de Deus, aquele tecido que provém de Deus, aqueles fios que provêm de Deus. E tem unido aos tecidos da trama, que são os tecidos horizontais, que somos nós. Então está havendo uma união entre Deus e o homem.
E esse vínculo, essa união tem sido executada por Cristo. Cristo é o unificador. Cristo é aquele que une todas as coisas. E para que Deus possa fazer essa obra, tecer esse tecido de amor na igreja, no nosso meio não pode haver raízes de amargura. No nosso meio, irmãos, nós precisamos estar em paz com Deus e com os homens. O relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Como eu já disse, talvez você está naquela situação que precisa pedir perdão, mas talvez você está do outro lado que precisa perdoar. Quando se trata do nosso relacionamento com Deus, não é em questão de perdão, não é uma via de mão dupla. Deus precisa te perdoar, mas você não precisa perdoar a Deus, porque Deus ele não erra com você. Quando se trata do relacionamento do homem com Deus, é somente nós que precisamos pedir a Ele perdão. E diante dele, Senhor, me perdoa. Cantamos um hino, peço perdão por ter vivido para mim. Meu coração andou distante de ti. Às vezes nós achamos que pedir perdão é somente para aquelas coisas grosseiras. Talvez hoje, nessa manhã, você alterou o tom de voz com seu esposo, com a sua esposa, e você não considera isso como uma prática a ser exercitada, que é o pedir perdão e perdoar. Talvez você julgue que isso não é um item que se encaixa dentro dessa palavra do perdão que o Senhor tem nos falou-nos essa semana. Irmãos, não trate as pequenas coisas como aquelas de menor importância. Os pequenos conflitos, as pequenas indiferenças, porque são essas que se tornam grandes. Lá na frente, elas vão se tornar um gigante. Aí vai ser difícil resolver. Separações em casamentos não provém, irmãos, de um copo sujo em cima da pia. Nenhum casal se separa porque o esposo foi lá beber o copo. E eu acho isso algo que nós, como homem, deveríamos ganhar desse encargo, sujou, lava. Nós precisamos ganhar disso. Mas talvez Fida deixou um copo sujo em cima da pia, e Anne foi, já houve a desavença. Então, relacionamentos têm sido rompidos, não pelo copo sujo. O copo sujo foi o gatilho, foi aquele detonador que explodiu a bomba dentro de casa. Por quê? A bomba já havia sido montada há muito tempo, acumulando situações que precisavam ser tratadas, que precisavam ser levadas diante do Senhor, à luz do Senhor, e não foram, por isso que se tornaram uma grande bomba. Aí vem o copo e detona. Você está entendendo, irmãos? Que grandes coisas não surgem do dia para a noite, grandes coisas surgem gradualmente. É acúmulo de pequenas. Grandes ressentimentos são acúmulos, a maioria das vezes. Tem exceções, mas grandes ressentimentos são acúmulos de pequenas situações não resolvidas. E eu oro nessa manhã, tive esse sentimento, levei para a comunhão com os irmãos foram um. Eu oro que o Senhor, por meio da palavra, irmãos, Ele nos ilumine, para que nós não continuamos prossigando, se for o nosso caso, por esse caminho da raiz, em cultivar raiz de amargura no nosso coração. Queremos lembrar os irmãos que todas as mensagens faladas aqui, irmãos, ficam gravadas no canal do YouTube da igreja. Então depois, se você quiser desfrutar, ruminar, rever, compartilhar o que é falado aqui na igreja, irmãos, entra lá no YouTube, Igreja em Carlos Chagas, você vai ver todas as mensagens ali. Nós precisamos valorizar também o que o Senhor tem nos dado, os aparelhos, as ferramentas para a propagação da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar, irmãos, o que o Senhor deu para a igreja. Então, que nessa manhã o Senhor Ele ache em nós um caminho aberto e um coração disposto, irmãos, a ser iluminado pela palavra. Eu não sei qual é a sua situação, Deus sabe.
E eu oro para que nessa manhã não saiamos por aquela porta da mesma maneira que entramos. Saiamos, irmãos, transformados, impactados, constrangidos, arrependidos, renovados pela palavra, porque é a palavra que faz a obra. Então Deus tem tecido esse tecido de amor, unindo a urdidura com a trama. Mas para que esse tecido seja confeccionado de uma forma muito perfeita, Deus nos orienta na sua palavra: não haja entre vós nenhuma raiz de amargura. Irmãos, é muito sério essa questão. Eu temo que, não vou falar específico para Carlos Chagas, mas eu temo que no meio dos filhos de Deus, muitos homens e mulheres que serviram a Deus com empenho e afinco, deram tudo de si. Serviram com excelência, serviram com entusiasmo, serviram com alegria, fizeram o melhor para o Senhor. Mas naquele dia, ao chegar diante do tribunal, pode haver pendências a serem resolvidas. Irmãos, não espere o amanhã para resolver as suas pendências. Porque o Senhor, Ele quer, irmãos, Ele quer nos abençoar. E Deus, Ele é perfeito. Ele nos colocou juntos. Senhor, isso, irmãos, isso que me encanta no Senhor. Como Deus, Ele é perfeito. Porque onde há juntamento de pessoas, há problemas. Não é? Não há, às vezes, um arranha-arranha, uma rusga, um ressentimento aqui, um chute ali, uma rasteira aqui, não há isso? Não há. Onde há pessoas, irmãos, há problema. Não espere perfeição em um ambiente onde há pessoas. Mas Deus, o Senhor, Ele é tão maravilhoso. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que em Gênesis 2:18, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Olha para você ver. Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Eu quero que o homem esteja mesclado. Eu quero que o homem esteja junto. Naquele versículo específico, foi criada a formada Eva. Mas Deus, o sentimento do coração de Deus hoje, refere-se à igreja, como que não um indivíduo apenas, mas é o coletivo. Deus nos uniu num lugar, irmãos, onde somos o mesmo Espírito. Nosso Espírito é todo igual. Nosso Espírito é igual, idêntico. Mas quando vai para a nossa alma, meu irmão, 100% diferente. Uns mais rápido, outros mais devagar. Uns se irritam com mais facilidade, outros têm um domínio próprio maior. Outros falam o que vem no pensamento, outros retêm a língua. Irmãos, Deus nos colocou juntos. Então, por favor, não queira sair desse ambiente que Deus te colocou por causa de problemas. Deus, Ele não quer que saiamos, Deus quer que resolvamos a situação. Quando Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 2:16, Caleno, conforme a nossa semelhança, tenha Ele domínio. Deus deu todas o poder para o homem dominar, subjugar e reinar em paz. Mas de onde surgiram os conflitos? De onde os conflitos surgem? Os conflitos surgiram a partir do momento em que o homem se desconectou. Porque enquanto o homem estava conectado, não havia problemas. Irmãos, naquele dia, vamos aplicar para hoje, se nós estivermos conectados, não é que não vai haver problemas, mas é que nós vamos saber resolvê-los na esfera da paz. Naquele dia, quando houve a desconexão, qual que foi o resultado? O primeiro resultado, Caim mata Abel. Caim mata Abel, por ressentimento do irmão que tinha oferecido uma oferta superior a dele.
ficou rancoroso, raivoso, guardou no seu coração mágoa, raiva, a ponto de Deus olhar para ele, Bruno, e falou: Caim, por que andas irado? A ponto do seu semblante, ele está descaído. Irmãos, uma pessoa que ela não perdoa, e uma pessoa que precisa perdoar, você olha para ela, ela tem um semblante caído, ela é uma pessoa triste. A falta de perdão te faz de você uma pessoa triste. E eu vou mostrar para você que a falta de perdão não interfere apenas no seu espírito, mas a falta do perdão balança toda a sua alma, mente, vontade e emoção, e mexe com o seu corpo. Muitas enfermidades físicas caem sobre o homem, por causa que este tem ainda perdão, essa situação para ser tratado. Irmãos, é espiritual, mas afeta o físico. Muitas doenças por aí, enfermidades, são resultados da falta de perdão. Então, quando Deus forma o homem, cria o homem, Deus fala: eu quero que vocês vivam juntos, e que vocês vivam em paz. Mas o que garantia esse viver de paz? A presença. A presença e a conexão do homem com Deus garantia, Flávio, 100% um ambiente de paz e um ambiente de reconciliação. Isso não é maravilhoso? A presença do Senhor garante, Dulce, no nosso meio, um ambiente de paz. Um ambiente de reconciliação. Cantamos um hino: onde há o amor de Deus, há também perdão. E onde há o perdão de Deus, há reconciliação. Então, meu irmão e minha irmã, Deus nos deu tudo. O homem se desconectou, mas hoje Cristo nos reconectou novamente, e nós estamos num ambiente, na esfera da vida da igreja. Deus nos deu tudo, para que possamos resolver as nossas diferenças e conflitos da melhor forma possível. Você tem o Espírito, você tem a vida, você tem, irmãos, o amor de Deus dentro de você. Romanos capítulo 5, versículo 5. E o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado ou dado. Você hoje tem o amor de Deus derramado no seu coração, e é esse amor que te faz perdoar. Nós vamos ver que o perdão jamais pode ser tratado como algo emocional. A palavra de Deus nos mostra que o perdão, ele não tem nada a ver com o ambiente emocional. O que é isso? Ambiente emocional, não. Flávio me ofendeu, Flávio pisou na bola comigo, mas eu só vou perdoar Flávio quando eu estiver bem, sentir bem. Isso é o âmbito emocional. Irmãos, o perdão não tem nada disso, segundo Deus. O perdão, segundo Deus, ele provém da graça mediante a fé. É pela fé. É a graça que te capacita a perdoar. É a graça que te capacita a fazer o que o velho homem não faz. 2003, nos Estados Unidos, estava sendo sentenciado o que é conhecido hoje o maior serial killer americano. Ano de 2003, novembro, se eu não me engano, 3 de novembro de 2003, conhecido como o assassino de Green River, sentenciado a 480 anos de prisão, réu confesso de 49 homicídios de mulheres. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, quando alguém está sendo condenado, ao familiar do que foi assassinado, que foi o caso, os familiares têm todo o direito de ficar cara a cara com o assassino. Eles têm um tempo para falar aquilo que eles têm no coração. 49 famílias estiveram diante desse homem. A psicologia, a psiquiatria, se você vê, alguns falam que o psicopata, o sociopata, ele não tem sentimento. Eles são neutros. Faz o mal como se não estivesse fazendo nada. Não tem aquele remorso, sabe? Aquele ressentimento de peso.
por estar praticando o mal. O psicopata é isso. Então esse homem esteve diante dele, num tribunal americano, pessoas de 49 famílias, de 49 vítimas assassinadas por ele. E foram chegando uma por uma. Você é um monstro. Você tem que queimar vivo no inferno. Eu odeio você. Você merece a morte, você merece ser condenado. Mas no estado em que ele foi sentenciado, a pena de morte havia sido extinta. Então, familiares de um por um foram apresentando diante daquele homem, cuspindo nele. E esse homem olhando como um desdém, sabe a frieza? Para mim você não me ofende em nada, não me ataca em nada. Aquela dor daqueles familiares, aquela dor de pai, de mãe, daquelas pessoas que foram assassinadas, cara a cara. Entre o Senhor. Fica diante desse homem e fala com ele: olha, você acabou com a minha vida. Você destruiu a minha vida. A vida da minha esposa, a vida da minha família. Ao fazer esse ato contra a minha filha, não sei a idade que a filha dele tinha. Ele falou: olha, mas você está me obrigando a pôr em prática o maior mandamento que o meu mestre me ensinou. Eu, como um cristão, eu não posso te condenar. Você acabou comigo. Mas nesse momento, saiba que eu te perdoo. Sinta-se perdoado. Contradizendo todos os estudos da ciência em que o psicopata, o sociopata, ele não tem sentimento. Esse homem chorou. Esse assassino chorou. Irmãos, porque ele foi tocado de uma maneira em que as outras pessoas não tocaram. Mas aquele homem, que era um verdadeiro servo de Deus, olhou na face dele: eu te perdoo. Sinta-se perdoado. Esse homem chorou, irmãos, contradizendo todos os estudos até aquela época a respeito de que esses homens não têm sentimento. Irmãos, diante de quem você tem que chegar nessa manhã e praticar o mesmo ato? O perdão, ele é divino. O perdão, ele é algo divino, é algo de Deus. Hebreus capítulo 12, Flávio pediu para que lêssemos. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Presta atenção, seguir a paz. Seguir aqui no original é acompanhar, certo? É acompanhar. Então quer dizer que a paz se locomove, a paz não é estática. Certo? A paz, ela se... Quando o Senhor apresenta-se para os seus discípulos, o que ele diz para eles? Segue-me. Segue-me. A paz, leia depois, eu não vou ler por causa do tempo. Se João Marcos quiser projetar aqui, Efésios 2,14. Efésios 2,14. Ele é a nossa paz. A paz é uma pessoa. Então, quando o autor de Hebreus fala seguir a paz, ele está falando seguir a Cristo. Porque Ele é a nossa paz, é isso? É isso aí. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Projeta o versículo 15, por favor. O 15, por favor. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então quem faz a paz? O novo homem. O novo homem que está dentro de mim e de você é o responsável por preparar um ambiente de paz. Na igreja, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, onde você estiver, o novo homem é responsável por fazer essa paz. Agora, se você não está no novo homem, como o Tatá falou ontem, você está o quê? No velho. E o velho homem, o que ele é? As obras da carne. Gálatas 5 fala das obras da carne. As obras da carne são prostituição,
impureza, lascívia, inimizades, feitiçarias, porfias, iras, ciúmes, facções, dissensões. Esse é o velho homem. Mas o novo homem, irmãos, é o que faz a paz. Então, ou seja, você precisa entender que esse novo homem está dentro de você, meu irmão. Olha para o irmão que está do seu lado, o novo homem está dentro de você. Agora fala com o irmão, o novo homem está dentro de mim. Então, irmão, se o novo homem está dentro de Dulce, se o novo homem está dentro de Flávio, o que pode haver dentro desse casamento? Paz! Não é o esforço físico de Flávio, não é Flávio falar, a partir de hoje eu vou me esforçar para não irritar Dulce. Aí Dulce fala, Flávio, vamos fazer um trato a partir de hoje, eu vou me esforçar, Flávio, para eu me submeter a você, para eu ser encabeçada por você. Não é você se esforçar, meu irmão, porque você não vai fazer nada. É o novo homem que está dentro de você. É dar lugar para o novo homem reinar nos relacionamentos. Você está entendendo o segredo, irmãos? Quando na sua vida que você iria descobrir um negócio desse, tentando perdoar ou pedir perdão quando estiver bem, nunca vai ficar bem, pelo contrário, dia a dia vai morrer aos poucos, vai secar aos poucos, e lá no final você não vai ter nem força para isso. Então, irmãos, aqui fala seguir a paz, então é seguir Cristo. Lemos aqui que a paz é seguir a paz sozinho, Flávio. Irmão, sozinho é muito fácil, mas ainda assim você sabia que tem pessoas que mesmo sozinhas entram em conflitos com si mesmas? De tão difícil que é. Não, sabia disso? Não. Tem pessoas que têm conflito com si mesmo. É igual uma pessoa que morava sozinha e fugiu de casa. Eu não estou aguentando a mim mesmo, eu tenho que rachar fora. Irmãos, é isso. Irmãos, não é fácil. Eu não estou me aguentando. Eu sou difícil demais. Irmãos, o camarada mora sozinho e fugiu de casa, de tão difícil que ele era. Então, irmãos, mas o que Deus faz? Seguir a paz sozinho? Não, com todos. Irmãos, olhe todos do seu lado. Seguir a paz com Deus está falando no andar coletivo. É o andar todo mundo junto. Agora deixa eu te perguntar, é fácil seguir a paz? Irmão, se o Senhor não reinar nesse ambiente, vai haver dificuldades, vai haver problemas. Aí ele fala, com todos, e a santificação. A santificação provém do seguir a paz. Certo? Sem o que? Primeiro, a paz, seguir a paz. Depois, a santificação. É uma ordem. Sem a qual ninguém verá. Esse ninguém verá o Senhor. Esse verá aqui, irmãos, não refere-se ao hoje. Sim, porque embora alguns sentimentos, alguns relacionamentos não resolvidos, te bloqueie a sua comunhão com o Senhor, espiritualmente falando. Você é bloqueado. Mas o autor não está falando em específico desse momento. O autor está falando em específico da era vindoura. Se não segue a paz hoje, e sem santificar hoje, irmão, ninguém vai reinar com o Senhor no mundo que há de vir. É isso o recado. Ninguém verá o Senhor. Se você for olhar no original, ninguém vai reinar, ninguém vai estar com o Senhor no reino milenar. E aí, o que você quer? Andar em paz hoje? Seguir a paz hoje com todos? É difícil? É difícil, ninguém está falando que é fácil. Pedir perdão é difícil, irmãos, uma das coisas mais difíceis, porque te obriga a descer do pedestal e a se humilhar. E o perdoar também não é fácil. Sabe por que o perdoar não é fácil? Quando alguém te pede perdão, o seu ego sobe. Ah, agora você está por baixo, eu estou por cima. Eu vou ver se eu te perdoo. Irmãos, presta atenção. Nós que cremos no Senhor. Nós não estamos falando palavras aqui para incrédulos. Porque para o incrédulo, se você falar isso, ele não vai compreender nada disso. Nós estamos falando palavras para filhos de Deus. E nós temos a responsabilidade como filhos de Deus. Olha a notícia que eu vou te dar. Nós temos a responsabilidade como filhos de Deus, tanto de pedir perdão, como de perdoar. Que tal essa notícia? Te alegrou nessa manhã ou te entristeceu? Então, irmãos, aí fala, sem a qual ninguém verá o Senhor, versículo 15. Atentando diligentemente
Por quê? Diligência, irmãos, é algo que você tem que manter vigilância, porque se você não mantenho vigilância no meu relacionamento com a minha esposa, facilmente eu vou magoar ela vai ficar chateada comigo, e nós vamos ver no término dessa mensagem a forma prática de resolver essa situação. Deus nos mostrou de uma forma muito prática, irmãos, como que nós devemos resolver os nossos conflitos. Então eu preciso ter uma diligência, porque, irmãos, tem pessoas que às vezes não estão num dia bom. E às vezes o que você fala, para você não foi algo sério, mas para a pessoa que recebeu, matou ela. Então, irmãos, o relacionamento é isso, você tem que andar no Espírito a todo momento, porque senão vai haver problemas. Aí no versículo 15 ele fala, tentando diligentemente, porque ninguém é o corpo, refere-se ao corpo, tá? Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Uma coisa muito séria, que a falta do perdão, ela traz na vida de um filho de Deus, é separar essa pessoa do fluxo da graça. Uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, de pedir perdão, essa pessoa, não que Deus a separa, mas ela, na sua atitude, se separa do fluxo da graça. É você sair do rio. Porque aqui fala, separando-se. Se separando-se é uma atitude de quem está cometendo o ato. Separando-se da graça de Deus. Você quer ser desligado da graça? Você quer ou não quer ser desligado da graça? Eu não quero. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Botar as coisas em ordem, resolver as situações. Você estará se reconectando com o fluxo da graça e você será muito abençoado. Aí fala, nem haja alguma raiz de amargura, nem haja. O coração de Deus é para que nem haja, nem surja. Você está entendendo o coração de Deus? Que nem surja situações. Esse é o coração de Deus, para que não haja. Mas se houver, precisa ser retirada. O significado de perdão, literalmente, no Novo Testamento, o significado de perdão, literalmente, eu te mostro depois o significado grego. No grego, apesis. Que significa, o que é o perdão? Se fosse falar na língua materna que foi escrita. Perdão, livramento de uma prisão. É literalmente isso. O perdão é o quê? É um livramento da escravidão. Eu notei na minha Bíblia aqui. Livramento da escravidão ou da prisão. A falta de perdão, meu irmão, te mantém aprisionado em uma prisão. A falta de perdoar, a falta de pedir perdão te mantém aprisionado numa prisão. Então, quando você perdoa, as portas dessa prisão, elas caem. E você é livre. Você é salvo. Você é liberto. O perdão liberta. O perdão cura. Porque o perdão é um dom de Deus. Raiz de amargura. Eu vou explicar para você. Tem duas fases aqui. Raiz de amargura e brotando. A primeira fase, raiz de amargura, Emily, o que é? O que é a raiz? Falando aí de forma natural. O que é a raiz? A maioria das raízes, a raiz ela foi criada por Deus para quê? Ficar oculta. Escondida em algo escuro, certo? Escuro. Lembra da parábola do semeador, Flávio? Quando o Senhor fala que um semeador saiu a semear e algumas sementes caíram em solo rochoso? O que é o solo rochoso? Por ter pouca terra, as raízes ficam expostas ao sol. E, consequentemente, o calor ou a luz mata a raiz. A luz mata a raiz. Você está entendendo? Então, ou seja, o primeiro item da raiz de amargura é quando só você sabe. Está escondido lá no oculto, no escuro do seu coração. Certo? Só eu sei o que eu estou passando, só eu sei o que fulano fez comigo, só eu sei o que eu estou sentindo. Essa é a primeira fase mais fácil de ser tratada. Mais fácil.
Porque está oculta, a raiz está oculta em escuridão, em lugar escuro, fora da luz. Mas se essa raiz vem para a luz, o que acontece? Ela morre. Então, se você está com uma raiz de amargura nessa manhã no seu coração, você que está aqui, você que está nos ouvindo de casa, não sei onde essa palavra vai chegar, eu só sei que essa palavra vai chegar no lugar que Deus quer que ela chegue. Então, se você está com essa raiz ainda aí, no escondidinho do seu coração, está na hora de você trazê-la à luz. Porque a luz mata a raiz. Falando de amargura, agora quando Deus quer que nós nos enraizamos para edificação, é outro lado. Nós não estamos falando disso. Estamos falando para matar a raiz de amargura. Para que a raiz de amargura seja aniquilada, o que é que tem que acontecer com ela? Ela precisa ir para a luz. Se não for para a luz, se ficar guardadinha aí no seu coração, aí dia após dia, remoendo, lá na frente ela vai trazer mais dano, não somente para você agora, mas para o corpo de Cristo. Trará dano para outras pessoas. Entendeu a primeira parte? O que é raiz de amargura? Eu estou amargurado com o irmão. Irmãos, isso é do inferno. Eu estou amargurado. Não que nós estejamos livres disso. Todos nós estamos propensos a isso. Mas se acaso houver essa raiz, o que você tem que fazer? Levá-la à luz. A luz da comunhão. Primeiro leva a luz de Deus. Depois leva a luz da comunhão. Ah, mas eu não tratei. Eu não cuidei, eu não dei um jeito. O que aconteceu agora? A raiz de amargura, ela brota. Aí já se torna algo visível. O que estava escondido no seu coração era só seu, estava contaminando só você e matando só você. Mas não foi tratado, Gera me ofendeu, eu não tratei com Gera. Aí, ou seja, aí aquilo foi acumulando, eu não estou suportando ver Gera. Servir com ele, muito menos. E Deus é tão bom, para não falar outra coisa, me coloca para servir no mesmo serviço. Aí eu não trato a raiz. Irmãos, presta atenção que isso é muito sério. Eu não trato a raiz, eu não trago a raiz à luz para ser queimada pela essa luz forte, porque Deus é luz, e essa luz ela queima a raiz da amargura mesmo. Eu não trago a raiz para a luz, mantenho ela guardada no meu coração, vou acumulando isso, não trato, não vou me reconciliar. O que vai acontecendo? A raiz vai tomando proporções maiores. Aí, a partir desse momento, ela brota, Bia. Brotar já é visível para todos. O que brota aí já não é mais só para você. O que brota já passa a atingir todos que estão do seu lado. Aí eu já não mais tenho esse ressentimento do Gera só para mim. Aí eu já passo a comentar com o Flávio. Flávio, Gera fez isso e isso comigo, ele é desse jeito. Aí falo com o Flávio, contamino o Flávio. Aí passando outro irmão do lado, escuta como é que é. Aí já é contaminado. Aí esse irmão que foi contaminado, lá fora encontra outro irmão. Você sabe o que Gera fez com o Magno? Contaminou outro, de repente está todo mundo contaminado. Por causa de uma raiz que não foi tratada. Trazer a raiz à luz. Você está entendendo, irmãos? Coisas não tratadas contaminam o corpo de Cristo, que é a igreja. Aí o assunto já se torna mais sério. Já se torna mais sério. Porque aí eu tenho que tratar não somente com Gera. Eu tenho que tratar com Deus, com Gera e com o corpo. Que tal? Então, irmãos, se você tem dificuldade, se você está com essa raiz aí, leve isso à luz de Deus. Trate isso aí, queime essa raiz aí, para que não seja, irmãos, para que você e eu não possamos sair, às vezes, por aí destilando veneno. Destilando veneno, acusando os irmãos, blasfemando contra os irmãos, caluniando, fulano fez isso. E às vezes, irmãos, nós somos contagiados, não porque uma pessoa fez algo diretamente com nós, mas porque nós ouvimos que a pessoa fez com outro. Quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Vai ajudar um casal, vamos supor um casal. Porque quando você vai ajudar um casal, você tem que primeiro conversar com ambos separados.
Você nunca conversa com os dois primeiro, porque senão não tem conversa. Não tem comunhão, certo? Você tem que entender os dois lados. Se você está no seu velho homem, aí o primeiro vem ter comunhão com você, você escuta. Se você não estiver neutro, só de ouvir o que o outro fez com ele, você já ficou com raiva do outro. Eu não quero nem ouvir o outro, está sentenciado, o outro é culpado. É ou não é? Eu fui contaminado pelo que ele falou que o outro fez com ele, irmãos. Olha quão sério é isso. Então, quem vai ajudar, por isso que eu falo, meu irmão e minha irmã, se você vai buscar ajuda, veja com quem você busca ajuda. Precisa ser alguém que tem equilíbrio espiritual, emocional e maturidade para te ajudar. Porque senão vai anular o outro e ficar a seu favor. Certo? É isso que acontece. Oh, mas ele fez isso. Mas aqui eu vou te falar, não quero nem, eu vou ter que demorar um tempo para ter comunhão com o outro, porque pelo que eu estou sabendo aqui, já me atingiu também, já me contaminou. Irmãos, é sério esse negócio. Aí o outro chega para ter comunhão a outra parte e fala, eu não acredito que foi isso. Então ele estava falando mais de você e menos dele. Então ele é mais do que você, não é isso? Então assim, já não estou bem com ele. Irmãos, o negócio é sério. Então esse negócio de contaminar é muito sério. Você está entendendo? Está entendendo isso aí ou não? Irmão, você está entendendo o recado de Deus para você nessa manhã? Não. Se esse não é o seu caso, glória a Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Mas se for o seu caso, irmãos, a salvação está nas suas mãos. E por que nós nos ferimos tanto em relacionamentos? Sabe por quê? Porque as maiores ofensas não vêm dos de fora, vêm dos de dentro. Abra comigo Salmos. Salmos 55, rapidinho comigo, por favor. Salmos 55. Salmo 55, versículo 12 a 14. Salmo 55, 12 a 14. Fala o seguinte: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem eu que me odeia. Ou seja, se for uma pessoa de fora que você nem conhece, o que ela falar de você vai ficar ali, meu irmão. É ou não é? Se for um inimigo que falou de você, você não está nem aí. Você sabe por que nós nos decepcionamos tanto em relacionamentos? Sabe por quê? Porque a decepção está intimamente ligada à expectativa. Se a expectativa que você criou daquela pessoa, se aquela pessoa faz o contrário da expectativa que você criou por ela, aí que as maiores ofensas acontecem. Por isso que você fica mais chateado quando a ofensa vem de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente dentro de casa. São os mais pesados e difíceis de ser tratados. De um irmão da igreja servir tanto tempo com o Flávio, Flávio pega e faz isso comigo, com o Cleomar. Aí Davi fala, nem o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. É fácil tratar com os de fora. Mas, esse mas aqui, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Está aí as maiores ofensas, quando elas vêm dos irmãos, dos próximos. E talvez você sabe por que nós também nos decepcionamos? Eu estou te ajudando nessa manhã, meu irmão. Porque você espera do outro uma perfeição que você não quer que esperem de você. Você espera do próximo, do seu irmão, de sua irmã, de sua mãe, de seu pai, uma perfeição que você não quer que esperem de você. Por isso que as decepções são tão grandes. Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, aprender a tratar com a situação. Hoje, com a era atual, com a era que nós estamos vivendo, é muito fácil você substituir as coisas. Por exemplo, você tem um objeto, um eletrônico na sua casa, um eletrodoméstico, certo? Se aquele lhe deu problema, o que você vai fazer? Vai jogá-lo fora e vai comprar outro no outro dia. Está barato, está fácil.
Antes, o que o povo de antigamente fazia? Consertava. Ao invés de jogar fora, ou ao invés de trocar, eu conserto. Então, infelizmente, alguns trazem essa prática dos materiais para a vida social, para a vida, para o convívio social. Se eu tenho um problema com o meu vizinho, eu mudo de casa, meu irmão. Eu troco de casa. Se eu tenho problema com o meu amigo de trabalho, eu troco de emprego. Se eu tenho um problema com o irmão da igreja, isso é muito triste, eu troco de igreja. Se eu tenho problema com o meu cônjuge, Senhor, mas não quer resolver, quer trocar. Não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Deus quer que nós consertemos as coisas. Deus não é aquele que você quer que você vá lá e troque e compre outro. Não, Deus quer que você conserte. Fala com o irmão que está do seu lado, Deus quer que você conserte. É possível, é isso aí, é possível. Porque nós temos um novo homem. Eu já apresentei para vocês a saída antes de falar do problema. Você já notou, não? Que eu já mostrei para você a solução antes de falar do problema, então não é desculpa. Não é desculpa. O perdão, irmãos, é algo que não deve ser tratado na esfera emocional. Abra Lucas comigo, Lucas, versículo 17. Lucas, capítulo 17. Deus tinha dado, presta atenção aqui, Deus tinha dado uma comissão para os discípulos. Vocês vão agora curar enfermo. Ah, Deus, isso aí para nós isso é mole para nós. Vocês vão expulsar demônios, deixa com nós. Vocês vão ressuscitar morto. Deixa isso aí com nós. Mas quando Deus falou da questão de resolver relacionamento, olha o que esses discípulos falaram. E tinha que ter um na frente, né? Esse na frente aqui foi Pedro. Capítulo 17, versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos. Quem é você? Você é um discípulo. Você é um discípulo. Fala com o irmão que está do seu lado. Eu sou um discípulo. Você é um discípulo. Então Deus está falando para quem? Para você. Graças a Deus que você entendeu isso. Porque às vezes nós ouvimos uma palavra, qual que é o primeiro pensamento? Fulano podia estar aqui. Mas essa palavra encaixaria direto. Olha, é a mesma coisa eu estava vendo. Irmãos, a palavra é para você. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Versículo 3. Acautelai-vos. Se. Esse se não é se vai acontecer, mas quando. Essa aplicação não é se mesmo, né? Não é se vai ou não vai, mas quando. Você está entendendo? Se teu irmão pecar contra ti, aí ele já está usando o termo, não de inimigo. Presta atenção na palavra, não é de inimigo, é de irmão. Se está falando de irmão, é o que Davi falou em Salmo 55, que nós lemos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Mas esse repreender, irmãos, o que nós entendemos com a repreensão? Foi duro com ele, falou: você, Bia, pecou comigo. Agora você tem que me pedir perdão, Bia. Isso não é repreensão. Eu estou matando ela. Repreensão, irmãos, é para a vida, é para arrependimento, é para ganhar. Porque aqui ele fala: repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mateus fala, se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Mateus 18, tá? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, vai agora reclamar com Deus, que é ele que falou essa palavra, não é eu. Não fala: irmão Magno, isso é difícil. Por favor, tira meu nome da jogada, da história. Eu não quero saber. Vai falar com Deus. Deus, o que é isso? Que é isso? Senhor Jesus, irmãos, o 7, Lucas diz, aqui vai falar também que é no dia.
Então, 7 vezes, 70 vezes 7. Cadê? Então, não, aí fala o seguinte, perdão. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O que esses discípulos que receberam da parte de Deus autoridade para expulsar demônios é fácil. Ressuscitar morto é fácil. Curar enfermo é fácil. Mas quando Jesus vem falar para nós que eu tenho que perdoar 7 vezes, o que eles disseram? Senhor, aumenta-nos a fé. Perdão está relacionado à fé. Não tem nada a ver com o âmbito emocional. Esquece isso e risca isso da sua cabeça. Não espere você ficar bem para se reconciliar. Use a fé e se reconcilie. Porque, irmãos, é pela graça. A graça que é o novo homem nos capacita a nos reconciliarmos pela fé. A graça, irmãos, te capacita a fazer o que o velho homem não faz. É a graça pela fé. Aí os discípulos, quando escutaram isso, falaram, opa, a situação já dificultou aqui. Aí eles oraram, Senhor, aumenta-nos a fé. O que eles estavam dizendo? Porque se o Senhor não aumentar com a fé que eu tenho, eu não consigo não. Era isso que eles estavam falando. Irmãos, então o que você tem que fazer nessa manhã? O que você tem que fazer, Gera? Ana, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus responde, respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé, como? Algumas traduções, elas se equivocaram, trazendo o grão de mostarda como tamanho. Deus não está falando da fé como um tamanho, certo? Porque se Deus elogiasse a fé pequenininha, Cristo elogiasse, porque algumas traduções falam, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, porque o tradutor, ele olhando, pegando essa passagem, ele procurou trazer o menor grão que existe, é o grão de mostarda, um dos menores. Aí ele elogia o tamanho, Jesus não está elogiando o tamanho da fé, Jesus não está citando o grão como o tamanho, referente a tamanho, porque se Cristo elogiasse aquela fezinha daquele tamanhozinho que eles tinham, ele não os iria repreender pela pequenez da fé lá no mar agitado. Homens de pequena fé. Então, seja, se pequena fé aqui faz efeito, por que lá não? Não está falando de tamanho. Aqui quando fala grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e replanta-te do mar, e ela vos obedecerá. Então Jesus não está falando da fé em questão de tamanho. Jesus está falando da fé comparado ao grão, como algo que você tem que plantar. Se você planta uma semente de mostarda, o que vai acontecer? Vai nascer o quê? Uma semente? O que vai nascer? Se você planta a sua fé para o perdão, o que vai nascer? O perdão, irmãos. É isso que Deus está falando nisso aqui. Você entendeu agora, irmãos? Tem entendido? Senhor, eu fico preocupado se você não estiver ganhando esse sentimento, irmãos. Vamos avançar, abra comigo Mateus. Perdão, Romanos, rapidinho que eu tenho que concluir isso aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Irmãos, o que é perdoar? Presta atenção. Perdoar é tirar a causa em específico das suas mãos, que não tem capacidade de julgar. O que é perdoar? Tira a causa das suas mãos e entrega nas mãos de quem julga retamente, certo? Perdoar é isso. Romanos 12, 17 fala. Cadê? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de quem? Oh, Deus é maravilhoso. Deus está jogando a responsabilidade em nós mesmos. Tendes paz. Aí já não está falando nem com o irmão. A gente está falando com todos os homens. Se depender de nós. Então Deus nos ensina. Nós temos que ser canal de paz e não de maldição. Nós temos que ser canal de bênção e não de maldição. Certo, irmãos? Não vos vingueis
A vós mesmo. Quando você não perdoa, o que você está referindo? Eu estou retido o perdão, então eu vou vingar a mim mesmo. Porque o eu não perdoar é uma vingança contra quem me ofendeu. Está entendendo? Não? Quando eu não perdoo, você está falando, é uma vingança contra quem me ofendeu. Mas você vai descobrir aqui no final que se você não perdoar, você está ruim diante de Deus. Se uma pessoa que te ofendeu te pediu perdão, ela está limpa. Ela está limpa diante de Deus. Agora, se você não perdoa, meu irmão, aí a responsabilidade é sua diante de Deus. Ah, Senhor, cadê? Entende? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira de quem? De Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí você se alegrou agora. Você se alegrou, sabe por que você se alegrou? Você falou assim, ó. Oh, eu vou perdoar o miserável, mas ele vai ter a recompensa que ele merece, porque ele está nas mãos de Deus agora. Não é isso, irmão, não é isso. Está vendo o nosso coração? Está vendo não? Você está conhecendo a você mesmo agora? Você fala, eu vou perdoar, mas não porque eu preciso perdoar, porque eu vou entregar nas mãos de quem julga. Porque a Bíblia falou, olha aqui o que a Bíblia falou, que ele pertence a mim, pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você fala, Senhor, retribua da melhor forma possível. Senhor, da forma mais que esse miserável merece, porque ele merece. Você se esquece de um detalhe. Sabe de que você se esquece? Que a misericórdia vem primeiro do que a ira. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Agora você se entristeceu de novo. O que fala Lamentações 3, 22 e 23? Porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Renovam-se. Você sabe o que é se renovar cada manhã? Você não sabia. Quem é que acorda pecando? Ou você já acorda já pecando contra Deus? Não. Você vai pecar durante o dia. Mas antes de você pecar, a misericórdia já foi dada. Irmãos, antes de você pecar, as misericórdias já foram renovadas. É Deus falando, eu sei que ele vai errar, eu sei que ele vai falhar, eu sei que ele vai pecar, mas já vou estender a minha misericórdia antes dele fazer isso. É o rio que saía do jardim para regar a terra. Deus fechou o acesso da árvore, mas não fechou o fluxo do rio. Está entendendo, meu irmão? O que você está achando disso? Você já quer ir embora? Nós vamos encerrar aqui para nós irmos embora. Irmãos, Deus, quando você acorda de manhã, antes de você acordar, o fluxo da graça, da misericórdia já está liberado. Aí agora você fala, Deus não vai tratar com ele. Deus não vai se irar, Deus vai usar de misericórdia contra ele. Olha a notícia que eu tenho para você, que tal? Oh Senhor, Deus é, irmãos, oh Senhor, Deus é maravilhoso. Nós precisamos olhar, presta atenção aqui. Lucas, eu não vou ler Lucas capítulo 22, projeta aqui para mim, Lucas 22, 23, perdão, Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Nós precisamos aprender a olhar para quem nos ofende e ver nessa pessoa qual que é o termo que eu uso aqui, gente? Não como executor, não como nós precisamos aprender a olhar para quem ofende, irmãos, como vítima. Porque deixa eu te falar uma coisa, não vou falar não vou generalizar, mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas, a maioria das vezes, atrás de uma pessoa que ofende, há uma pessoa ofendida. Você tem que aprender, e eu aprendi a olhar para as pessoas como Jesus olhou. O que ele falou aqui? Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes. Por quê? Paulo fala em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra sangue e carne.
contra principados e potestades. Talvez essa pessoa está sendo usada por Satanás. Talvez ela está sendo usada, não é isso, para te ofender, para te ferir. Então você precisa olhar, irmãos. Nós precisamos aprender a olhar, porque atrás de alguém que ofende é uma pessoa ofendida. Atrás de quem fere é uma pessoa ferida, irmãos. Talvez aquela pessoa te tratou mal naquele dia, mas você sabe o que está na casa dela? Talvez está com um filho doente, está com um problema no casamento, talvez está com um problema de saúde, talvez está sem emprego, talvez está faltando a comida na mesa, irmãos. Aí a pessoa me ofende, eu vou lá e pá, não, você está errado. Irmãos, nós precisamos ter equilíbrio. Senhor, me dê equilíbrio, Senhor. Senhor Jesus. A falta de perdão, ela abre caminho para a ação de demônios na vida das pessoas. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 Coríntios 2, Senhor Jesus, versículo 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Não perdoar, irmãos, é dar lugar na sua vida ao diabo. É uma palavra dura. É uma palavra pesada, irmãos, mas é uma realidade. Não perdoar é dar lugar ao diabo. Paulo fala aos Efésios: nem deis lugar ao diabo. Porque se dá lugar, ele entra, e a falta de perdão é isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, fala: quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença. O original da palavra presença é face. Então, irmãos, você tem perdoado na presença de Cristo ou você tem perdoado da boca para fora? Nós somos assim. Às vezes nós perdoamos, te perdoo, Calheiro, mas eu não quero mais convívio com você, não. Isso não é perdão. Perdoar na face de Cristo, na presença de Cristo, eu te perdoo e nós vamos avançar juntos. É difícil, mas é possível. Aí Paulo fala: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, ou algumas traduções ardis, artimanhas, planos. Então o que a falta de perdão abre? A porta para Satanás. A falta de perdão abre na minha e na sua vida um caminho para a ação de demônios, para a ação de espíritos malignos. Irmãos, isso é sério. Por isso que nós falamos, é uma palavra séria, não é uma palavra de brincadeira. Então, ou seja, a falta de perdão, ela te balança espiritualmente. Você perde a sua comunhão com Deus, você não tem mais comunhão com Deus. Quando você tem, você não consegue contatar Deus, porque você está desconectado do fluir da graça. As minhas emoções, que a minha mente, vontade e emoção, a minha alma ficam balançadas. Por quê? Você está bem, você está alegre, você olha para aquela pessoa, você já cai o semblante. É ou não é, Bia? Se eu tiver alguma coisa contra alguém, numa reunião, e se eu chegar, essa pessoa já tiver, ou se eu tiver essa pessoa chegar, aquela alegria que eu tinha, caiu. A falta de perdão influencia diretamente no seu corpo físico. Você pode não crer, você pode não acreditar, mas nós que temos a visão espiritual sabemos disso, irmãos. A falta de perdão traz sobre você doenças e enfermidades. Tem enfermidades que talvez é resultado de perdão não liberado. E nós precisamos crer, irmãos, que o perdão, nós precisamos perdoar para que nós vivamos em paz. Não é isso? Gênesis 50, Gênesis capítulo 50, rapidinho comigo, por favor. Gênesis capítulo 50, versículo 15, Gênesis, último capítulo de Gênesis, capítulo 50, versículo 15, fala: vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, quem que foi José? O que José sofreu na mão dos seus irmãos, irmãos? Ninguém aguentaria. Foi vendido, tratado como um escravo. Mas vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos.
Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa. Pois a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Por que José chorou? Porque não é fácil, irmãos. Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que é fácil, porque envolve a emoção. José chorou. Aí falou o seguinte: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Responderam-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? É o que falou em Romanos: acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Olha o que é o coração de um homem que tem Deus. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José falou: eu lhes perdoo. Irmãos, o perdão é um dom de Deus. É um dom divino. Eu vou ter que terminar aqui, mas só vou terminar com uma passagem, que eu preciso falar isso com você. Como que eu pratico? Porque tinha mais coisa, mas o tempo, eu já passei da minha hora. Deus, irmãos, vão ficar chateados comigo. Mas eu preciso mostrar para você a prática. E aí, irmão? Eu tenho alguém que eu preciso me reconciliar. O que é que eu preciso fazer? Como resolver isso? Mateus 18. Vamos ver a prática? Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, 15. Como que eu resolvo a questão, irmão? Como que eu faço? Versículo 15 fala: se teu irmão pecar contra ti, é o que falou lá em Lucas, viu? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Presta atenção. O que falou aqui? Tem dois lados. O que pecou e o que ofendeu e o que foi ofendido. Mas agora a responsabilidade, irmãos, aqui tem algo muito sério que eu preciso que você entenda. Talvez, por exemplo, vou usar um exemplo. Tatá me ofendeu. Há tantos anos atrás, ele vai saber. Muitas vezes, presta atenção, para você entender, muitas vezes, quem ofende não sabe que ofendeu, certo? Quem ofende não sabe, porque se souber, se Caio ofendeu Emily, ele sabe que ele ofendeu Emily, ele tem a responsabilidade, não de Emily falar com ele que ele a ofendeu, certo? Ele já precisa ir a Emily: Emily, me perdoa porque eu te ofendi. Porque ele sabe, mas tem casos, irmãos, que as pessoas, os irmãos ou alguém não sabe que nos ofendeu. Até esse momento, como a pessoa não sabe, ela não entende, ela não conhece que ela ofendeu, ela não está em dívida com Deus. Porque embora ela tenha ofendido, ela não sabe. Porque um pecador só sabe que ele é pecador quando ele ouve a palavra. A palavra vem e traz luz. Aí ele sabe que ele é um pecador, ele se arrepende. Mas se ele não sabe que ele é um pecador, ele vai se arrepender de quê? Certo? Então, ou seja, tem pessoas que não sabem. Então, essa pessoa que não sabe que me ofendeu, Tatá não sabe, quem que tem que tomar posição? Eu. Ah, Senhor, além de ser ofendido, eu preciso ir. Deus é maravilhoso. Fala: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Ele falou: vai arguí-lo entre ti e ele. Irmãos, a pendência Deus quer que resolva entre os dois. De preferência, face a face. Teve um dia que eu ajudei uma irmã. A irmã falou: irmão, eu estou com isso.
que eu faço? Eu falei, ó, vamos para a palavra, que eu não vou falar nada com você, é a palavra que vai falar. Orientamos dessa maneira. Falou, você tem que ir à pessoa. Porque se o Senhor voltar hoje, o pior na história não vai ser a pessoa que ofendeu, mas você que não procurou a pessoa. Aí eu vou em Tatá, irmão, você lembra no ano de 1997? Não lembro. É claro que não lembro, irmãos. Tatá, você lembra que em 1997, nós estávamos indo para o local de reuniões, e você falou um negócio comigo que eu não gostei? Não, eu não lembro. Aí eu vou, Tatá, mas é o seguinte, irmão, desde esse dia, no meu coração, criou uma raiz de amargura. Desde esse dia, irmão, eu tenho no meu coração um ressentimento a respeito dessa situação. Aí, abre-se para a comunhão. Aí, meu irmão, a responsabilidade é transferida de você para ele. O negócio é, irmãos, é palavra de filho de Deus. Isso aqui é palavra, irmãos, para irmão. Você vai falar isso para o incrédulo. Aí, eu vou nele. Aí, já transferi para ele a responsabilidade. Aí agora, ele que é um conhecedor da palavra, o que ele tem que fazer? O que você tem que fazer, Tatá? Não, você tem que me pedir perdão, porque você me ofendeu. Ah, irmão, eu não sabia que eu te ofendi. Caliane, em nome de Jesus, me perdoa. Já transferiu dele de novo para mim, porque ele agora já está limpo com Deus. Ele me pediu perdão. Irmãos, está vendo como é sério isso aí? Ele me pediu perdão, Flávio, ele já não está mais com pendência com Deus. Aí agora eu tenho que orar a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa perdoar o Fábio. Você está entendendo, irmãos? É isso, é prática. Aí no versículo 16 fala, se porém não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos toda a palavra se estabeleça. Aí já precisa de uma comunhão. Irmãos, e nós que cuidamos da igreja, nós nos colocamos à disposição, irmãos. Se precisar de nós, nos procure. Para que nós possamos, irmãos, cooperar uns com os outros, para que haja edificação. Agora, se esse que precisa me pedir perdão não ouvir, aí leva para a igreja, aqui fala. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, irmãos, essa é a prática, não tem outro jeito. E eu vou terminar aqui. Falando algo para você. Se nessa manhã, dentro desse local, se existir alguém que você tem rancor dessa pessoa, que está aqui dentro, não saia por aquela porta sem antes ir a essa pessoa e se reconciliar com ela. Se você precisa perdoar uma pessoa que está aqui dentro, não saia por essa porta sem ir nessa pessoa e perdoar essa pessoa. Talvez o irmão te ofendeu, ele não sabe. Falei, irmão, aconteceu isso e isso, eu quero resolver. Irmão, me perdoa, irmão, eu te perdoo. Irmãos, isso é de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele quer, irmãos, nos edificar juntos. Mas as coisas precisam ser resolvidas. Ah, irmão, tem uma pendência com uma pessoa, não está aqui. Deus nos deu os meios de comunicação, liga para essa pessoa. Pede, irmãos, graça. Pede a ação do Espírito. Porque o perdão não tem nada a ver com o âmbito emocional. Peça a Deus, Senhor, me dê força para ligar para essa pessoa e pedir a essa pessoa perdão. Ou perdoar essa pessoa, Senhor. Me fortaleça, Senhor. Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Mas, Senhor, de acordo com o que está na sua palavra, eu preciso resolver isso. Irmãos, e se essa pessoa que você ofendeu já não está mais entre nós? É algo sério isso aí. Deus, Ele não leva em consideração os feitos em época de ignorância. Talvez você não conhecia essa palavra, talvez você não tinha ouvido o que era esse princípio. Deus é justo, irmãos. Ele não vai cobrar de você nada além do que você conheceu.
Mas não viva a sua vida com a vida amargurada. A falta de perdão é um câncer que corrói você. E você entra dia, sai dia. Você está numa prisão. Você está aprisionado pela falta de perdão. Vamos aprender a olhar uns para com os outros dessa forma. Se fulano errou comigo, eu erro mais com ele, porque eu sou mais problemático. Jesus olhou para você, irmãos. Jesus olhou para mim. Nós éramos aqueles que estávamos batendo aquele martelo sobre aquela estaca nele. Nós fisicamente não estávamos lá, mas os nossos pecados que nós viríamos a cometer já estava batendo aqueles pregos, e o encravando no madeiro. Jesus olhou para nós. Jesus olhou para aqueles que estavam crucificando e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, irmão. Não trate hoje a situação. Não deixe para amanhã, porque amanhã eu iria ler em Mateus, mas por causa do tempo eu não vou ler. Talvez amanhã você não esteja mais no caminho com seu irmão. E aí, vai ficar a pendência para resolver no grande dia? E a Bíblia fala em Mateus, irmãos, que se nós estando no caminho com o nosso irmão não resolvemos a questão, naquele dia nós seremos entregues aos verdugos. Sabe o que é verdugo? Torturador. E dali não sairá, enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, o fluir da graça está correndo nessa manhã. O rio da graça está correndo aqui no nosso meio. E é esse rio que te capacita a se reconciliar. Reconcilie-se com seu esposo. Talvez, Dulce, você tem uma pendência com Flávio, Flávio com Dulce, Cleomar com Aura. Nós vamos cantar um hino, irmãos. Vamos nos abraçar. Vamos nos perdoar. E se eu vou tomar frente, por favor, irmãos, em nome de Jesus. Por favor, eu te rogo, em nome de Jesus, se eu cometi alguma falha com qualquer um de vocês, por favor, me fale. Porque eu preciso te pedir perdão. Vamos viver a nossa vida em paz? Vamos seguir a paz? Vamos seguir a paz, amém? Vamos cantar um hino e vamos, irmãos, nos perdoar uns aos outros, amém? Perdão pelo tempo, irmãos, eu extrapolei o tempo, mas eu tinha que falar sobre isso. Talvez a oportunidade é só hoje, talvez não tenha mais oportunidade, amém? Jesus é o Senhor. Vamos levantar? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Em Ezequiel 36, o Senhor fala o seguinte, Ele fala, olha, tirarei de você o coração de pedra e te darei o coração de carne. Porém dentro de você o meu espírito, para que você possa perdoar o seu irmão. Vamos nos abraçar, vamos nos perdoar mutuamente, amém? Meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.
para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu. Preciosa é a nossa comunhão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido